17ª Conferência Internacional da ILGA. A Associação Internacional de Gays e Lésbicas, ILGA, foi temporariamente suspensa de suas atividades na ONU por abrigar em seu meio conhecidos indivíduos que defendem a prática das relações sexuais de homens com meninos. Ainda assim, é de surpreender a rapidez com a qual o movimento homossexual vem obtendo algumas de suas conquistas. Mesmo estando sob graves acusações, a ILGA, numa demonstração de poder, fez acontecer o que parecia ser impossível ver no Brasil ou em qualquer outro país latino-americano. Sob o tema Cidadania para Gays e Lésbicas, realizou-se no Rio de Janeiro, em junho de 1995, a 17ª Conferência Internacional da ILGA, o maior encontro homossexual do mundo. O reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo, com direito à previdência social, herança, adoção de filhos, etc., foi considerado, durante o evento, a melhor bandeira de guerra para alcançar importantes objetivos para a comunidade gay. A deputada Barbro Westerholm, responsável pela legalização do casamento homossexual na Suécia, participou do encontro. Ela tinha a esperança de que o exemplo de seu país levasse outras nações a também modificarem sua legislação em favor desse tipo de união. Aproveitando essa pressão estrangeira, a deputada federal Marta Suplicy, do PT de São Paulo, se dispôs a dar a sua contribuição para essa causa. Como presidente de honra da conferência, foi saudada pelos gays e lésbicas aos gritos de poderosa e maravilhosa. Ela é responsável pelo projeto de reforma constitucional, que proíbe a discriminação contra os outros por sua orientação sexual e autora também de um projeto de lei, que beneficia os homossexuais no Brasil. Presente à Conferência Gay, estava também a diretora da Comissão Internacional dos Direitos Humanos Gays e Lésbicos. Ela sugeriu que o governo brasileiro fosse pressionado a dar mais atenção aos casos de abusos contra os homossexuais. No entanto, enquanto se falava ali em obter proteção legal especial para os praticantes do homossexualismo, uma adolescente americana estava sendo agredida e presa à força por vários policiais. A garota jogara um ovo num grupo de lésbicas, que estava fazendo gestos obscenos em público, em São Francisco, Estados Unidos da América, onde o homossexualismo é protegido por lei. Além de manifestar preocupação com a violência social contra o homossexualismo, a Conferência Gay procurou também identificar os culpados dessa situação. A teóloga lésbica Mary Hunt, uma das principais conferencistas, propôs que as igrejas deveriam pedir perdão publicamente aos homossexuais por seu preconceito contra as minorias sexuais. Temos de chamar as igrejas, sejam presbiterianas ou católicas, para rediscutir seu papel social, disse ela. De acordo com a teóloga, a maioria das religiões é responsável pela violência social contra os homossexuais. No entanto, enquanto se tentava ali culpar de violência e discriminação as igrejas que sempre consideraram perversão a homossexualidade, a revista Veja, da mesma época, noticiava que importante diplomata francês em Brasília estava sob a acusação de manter relacionamentos homossexuais com meninos brasileiros. As escolas eram outra preocupação dos participantes da Conferência Gay. Paul Thomas, gay e professor primário durante 20 anos, em entrevista à Folha de São Paulo, afirmou que um dos maiores problemas dos militantes desse grupo, que atuam na educação, está relacionado à dificuldade de encontrar material didático que não seja desfavorável ao estilo de vida gay. Para ele, as escolas deviam estimular a dignidade e a valorização do homossexualismo. Contudo, uma das dimensões mais trágicas dessa conferência foi revelada no seguinte artigo do jornal O Estado de São Paulo, de 21 de junho de 1995. Pastor defende casamento entre gays. Rio. O pastor presbiteriano argentino Roberto Gonzalez considerou fundamental que seja aprovada no Brasil uma lei possibilitando o casamento entre homossexuais. Segundo ele, a união civil é uma das principais formas de combate ao preconceito e à violência dele derivada. Integrante da Igreja Metropolitana, Gonzalez, de 49 anos, que já foi casado com uma mulher com a qual tem 2 filhos, revelou que manterá contatos durante esta semana, para que sejam abertas no Brasil filiais da igreja, que em seu país, já realizou 18 dessas uniões. O pastor está no Brasil para participar da 17ª Conferência Internacional da ILGA, que reúne no Rio, até domingo, 1.250 homossexuais.
Com 350 templos espalhados em todo o mundo, a Igreja Metropolitana, segundo Gonzalez, não usa a Bíblia para incriminar ninguém. Nós lutamos por todas as formas de vida, mesmo sendo a igreja mais perseguida da Argentina, pelo fato de defendermos os direitos dos travestis e de todos os demais homossexuais. Ele observou que os teólogos mais eruditos não consideram há muito tempo a homossexualidade um pecado. A Bíblia não fala de homossexualidade em nenhum momento, mas sim de amor e de justiça. A união civil tem sido a principal alternativa proposta pelos ativistas homossexuais para diminuir o preconceito contra gays e lésbicas. A batalha pela união civil dos gays é meta permanente do movimento. Essa é a arma mais eficaz que pode ser usada para que a sociedade seja levada a aceitar passivamente esse estilo de vida e encará-lo como algo normal. Mas, conforme declara a revista Veja, a visão heterossexual do casamento não é compartilhada pelos homossexuais. Embora o reconhecimento oficial passe por reivindicação conservadora, o casamento homossexual costuma ser aberto. Nele são permitidas as aventuras extraconjugais, sem maiores traumas. No entanto, observe o que os próprios ativistas do movimento homossexual têm a dizer sobre os seus planos para o casamento. Lutar a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo e seus benefícios, e depois, quando essa meta for alcançada, alterar completamente o significado da instituição do matrimônio. E exigir também o direito de se casar não como um meio de apoiar os princípios morais da sociedade, mas, pelo contrário, para acabar com um mito e alterar radicalmente uma instituição arcaica, a ação mais subversiva que as lésbicas e os gays podem empreender, e uma ação que talvez fizesse bem a toda a sociedade, é transformar totalmente a noção de família. Declaração do ativista homossexual Signorile. A luta para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo é o mais importante instrumento com o qual poderemos demolir todas as leis contra a sodomia, introduzir nas escolas públicas a educação sobre o homossexualismo e sobre a AIDS e provocar inúmeras mudanças no modo como a sociedade nos vê e nos trata. Uma passeata de quase 2.000 indivíduos marcou o encerramento da 17ª Conferência Internacional da ILGA. Era uma tentativa planejada, visando exercer pressão em favor das reivindicações dos homossexuais e influenciar o rumo político e social do Brasil. A Marcha pela Cidadania Plena dos Gays e Lésbicas percorreu a Avenida Atlântica, no Rio, num total de 4 quilômetros. É um evento histórico. Nunca houve nada parecido com essa marcha na América Latina, declarou entusiasmado um dos organizadores do encontro. Essa gigantesca campanha em prol do homossexualismo, a maior já realizada no Brasil, contou, como sempre, com a cobertura neutra dos meios de comunicação de massa. Mas a imprensa deixou de revelar corretamente os motivos pelos quais a ILGA foi suspensa de suas atividades dentro da Organização das Nações Unidas. Entidades evangélicas dos Estados Unidos trabalharam arduamente, e sob a oposição dos militantes homossexuais, para que o governo americano não desse dinheiro a nenhum organismo da ONU que apoie, direta ou indiretamente, a pedofilia, relações sexuais entre adultos e crianças. Isso fez com que a ILGA perdesse temporariamente sua condição de consultora, mas a ONU parece não estar disposta a perder a participação do movimento gay. A influência homossexual nas igrejas evangélicas. A infiltração homossexual tem sido sentida não só na política, educação e outros meios sociais, mas também nas igrejas evangélicas. Em algumas, os líderes e membros estão confusos e despreparados, não têm convicções bíblicas quanto às práticas homossexuais. E os grupos ativistas gays estão tirando proveito disso. Vejamos, por exemplo, o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Um pastor presbiteriano de Fort Lauderdale, na Flórida, coloca a condenação das práticas homossexuais no mesmo nível da antiga exigência de as mulheres usarem véu. Nessa mesma cidade, o pastor gay da comunidade metropolitana acredita que se aceitarmos o ensino sobre o homossexualismo de Levítico, teremos de cumprir também as leis sobre alimentos estabelecidas nesse livro. Embora a Igreja Batista condene abertamente a sodomia, com base na Bíblia, um pastor dessa denominação na Carolina do Norte casou 2 homossexuais. A Igreja Unida de Cristo já aceita pastores homossexuais, enquanto na Igreja Episcopal debate-se a questão.
Em 1968, o pastor Troy Perry, homossexual assumido, fundou a Comunidade Metropolitana em Los Angeles, na Califórnia. Essa denominação conta com ritos e sacramentos, inclusive casamentos entre homossexuais. Seus adeptos na Argentina solicitaram o registro civil da igreja, ameaçando entrar com processo por violação dos direitos humanos. Conforme David Wilkerson informa, esse tipo de igreja está se espalhando pelos Estados Unidos. As igrejas homossexuais têm mais de 500 mil membros. A Igreja da Comunidade Metropolitana é uma dessas e está se expandindo nos Estados Unidos. Enviei um observador a um congresso avivalista deles, em Dallas, Texas. Cada delegado, ao se registrar, recebia um pacote. Esse continha, entre outras coisas, 2 revistas masculinas de homens nus e uma lista de todos os bares gays de Dallas. Eles podiam deixar o culto, ir para o bar escolhido e juntar-se ao amante pelo resto da noite. E esses delegados se denominavam pastores. Como eles cantavam, eles louvavam o Senhor com entusiasmo. Mas o evangelista deles alterou a mensagem do evangelho de forma inominável. Disse ele: é verdade que Paulo condenou os homens que mudaram o uso natural e se inflamaram uns com os outros. Entretanto, isso não se aplica a nós. Não mudamos nada. Nascemos desse jeito. Por isso, assumam abertamente o que são. Encham-se do Espírito Santo e gozem sua homossexualidade. A Comunidade Metropolitana, além de contar com o apoio da imprensa popular, recebeu $380 mil do governo americano em 1981 para suas atividades. À medida que as autoridades públicas e algumas instituições sociais vão cedendo às reivindicações dos gays, alguns evangélicos começam a questionar se seria conveniente deixar de acompanhar essa tendência. É claro que o fator que mais pesa nesse questionamento é a pressão social. Os líderes cristãos que se dispõem a desaprovar publicamente o estilo de vida homossexual são condenados e taxados de anti-gays, homófobos e fanáticos religiosos pela imprensa. Já os indivíduos como o pastor William Johnson, para quem o movimento de liberação gay é um movimento do Espírito Santo, geralmente não tem motivo algum para se preocupar com a censura ou a reprovação da mídia. Não faltam exemplos de igrejas que tentam fugir à estigmatização da sociedade. Em 1993, a Associated Press divulgou, para a alegria dos ativistas gays, a seguinte notícia sobre a Igreja Luterana dos Estados Unidos: a masturbação é saudável, a Bíblia apoia as uniões homossexuais, e é um imperativo moral que ensinemos os adolescentes a usar a camisinha para evitar doenças, declara a força-tarefa, que está levando a maior denominação luterana dos Estados Unidos a guerras sexuais. Ainda nos Estados Unidos, o Portland Press Herald, jornal publicado numa região predominantemente evangélica, editou um artigo em 1991, sob o título Força-Tarefa Presbiteriana recomenda a ordenação de homossexuais. Conforme o artigo, um estudo chamado Relatório da Maioria considera que a atividade homossexual não é pecado, pelo contrário, toda atividade sexual é moralmente neutra. No mesmo jornal, a pastora Rose Meriden Moore, que é lésbica, declara estar indignada com o fato de que os pastores homossexuais e as pastoras lésbicas estejam sendo impedidos de trabalhar com crianças. Diz ela: manter os homossexuais adultos separados dos mais jovens, que talvez também sejam homossexuais, priva-os de confidentes maduros, dos quais eles podem estar precisando. Assim, enquanto algumas igrejas, com receio de perder membros e a aceitação popular, procuram assumir posicionamentos que não desagradem a maioria, os homossexuais vão exigindo mais e mais direitos especiais. Embora a presença homossexual no meio evangélico pareça estar restrita aos Estados Unidos e Europa, o Brasil também vem sofrendo sua influência. Prova disso é a reportagem que saiu na Folha de São Paulo de 29 de abril de 1994. Igreja que vai casar gays tem 400 integrantes em todo o país. O pastor Ronaldo Alves Pereira, 35 anos, representante da Igreja da Irmandade no Brasil, fará o casamento coletivo de 5 casais de homossexuais na Bahia, em junho. A sede da igreja fica em Rio Verde, Goiás. Segundo ele, esta é a única igreja do país que abençoa a união de pessoas do mesmo sexo.
A Igreja da Irmandade, que em Rio Verde, recebe o nome de Comunidade Pacifista Tanker, tem hoje 50 integrantes na cidade, segundo o pastor. A comunidade é uma igreja protestante liberal norte-americana, que está no país há 2 anos. Segundo Pereira, a igreja foi fundada no século XVI na Europa. O pastor afirmou que hoje a igreja conta com cerca de 400 participantes no Brasil. Folha pergunta: sua igreja casa homossexuais? O que ela prega? Ronaldo Alves Pereira responde: nós pregamos o amor acima de tudo. Nós não chamamos a união de homossexuais de casamento. O nome que damos é bênção, mesmo que esse pastor tenha se mostrado disposto a tratar a união homossexual como algo normal, é preciso considerar que temos à disposição, na palavra de Deus, o plano claro do Senhor para a sexualidade humana. A confusão que existe sobre o papel sexual masculino e feminino provém da liberdade de consciência sem a plena dependência das Escrituras. Alguns tentam abordar tão complexas questões de acordo com sua maneira própria de entender. Acham que as passagens bíblicas sobre a função sexual do homem e da mulher deveriam ser interpretadas levando-se em consideração as modernas descobertas psicológicas e médicas. O problema de se adotar tais avanços, conforme relata o livro Kinsey, Sexo e Freud, é que tanto a psicologia quanto outras importantes ciências sociais estão sofrendo a influência de ideologias radicais como o materialismo, o socialismo, o feminismo, o homossexualismo, etc. O Dr. Vermernelli Bulot, educador sexual e defensor do movimento homossexual e da pedofilia, afirma: a política e a ciência andam de mãos dadas. No final, é o ativismo gay que determina o que os pesquisadores dizem sobre os gays. Qual deve ser a nossa posição com relação aos que querem revisar o ensino sexual da Bíblia com base na ciência e na psicologia moderna? Comentando sobre a atitude correta do cristão diante do homossexualismo, o Dr. James Dobson escreveu na edição de março de 1991, da revista Família em Foco: não posso apoiar o posicionamento revisionista das Escrituras, pois pretende interpretar o homossexualismo apenas como outro estilo de vida disponível aos cristãos. As pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever a Bíblia não teriam se referido à homossexualidade com tal aversão, se não fosse uma prática errada aos olhos de Deus. Toda vez que essa perversão é mencionada no Novo Testamento, está enumerada juntamente com os mais horrendos pecados e comportamentos. Paulo, por exemplo, escreveu em 1 Coríntios 6, 9, 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Romanos 1, 26, 27 descreve a atitude de Deus para com a homossexualidade em termos igualmente inequívocos. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Suplemento especial às vítimas do movimento homossexual. Pastor é perseguido por não aceitar a sodomia. Em 1996, Ron Greer, pastor evangélico que há 18 anos serve no Corpo de Bombeiros da cidade de Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América, deu a 2 bombeiros, amigos seus, um folheto intitulado A Verdade sobre o Homossexualismo. A senhora Debra Mesqua, chefe dos bombeiros, ordenou imediatamente uma investigação para apurar se o Sr. Greer havia violado a política antidiscriminatória da cidade. O Sr. Greer sofreu suspensão do trabalho sem direito a pagamento e recebeu ordens de assistir a aulas de diversidade em novembro do mesmo ano. Nessas aulas ele seria condicionado a ver o homossexualismo como um comportamento humano normal. Além das ações disciplinares que sofreu, a casa que ele está construindo tem sido alvo do vandalismo de grupos homossexuais radicais, os quais têm pichado as paredes com termos agressivos. Ele é um dos poucos pastores evangélicos da cidade de Madison que ainda pregam a verdade sobre o homossexualismo. Por causa disso, sua igreja também tem sofrido ataques dos ativistas gays.
Em 12 de abril de 1996, o escritor Scott Lively deu uma palestra na Igreja do Sr. Greer. O livro do Sr. Lively, A Suástica Rosa, relata como os ativistas homossexuais estão, enganosamente, se igualando aos judeus que sofreram o Holocausto. Descreve também como eles estão escondendo informações importantes sobre a influência de homossexuais alemães dentro do movimento nazista. Mais de 300 ativistas homossexuais se reuniram para protestar contra a palestra. De acordo com Ralph Ovadal, da entidade Cristãos Unidos de Wisconsin, os militantes chegaram perto do templo e bloquearam suas portas. Menos de 40 membros da igreja conseguiram entrar. Muitos ativistas também conseguiram entrar na igreja, gritando obscenidades e cantando: que os cristãos sejam esmagados, que eles sejam novamente atirados aos leões. Vários deles jogaram pedras nas janelas, enquanto outros urinavam no chão do banheiro do templo. Apesar da violência sofrida, o Sr. Greer não está revoltado. Ele crê que o problema é mais profundo do que o ódio dos ativistas contra ele. Ele expressou o seguinte: quando me atacam, eles atacam a Deus, não a mim. Não estou com raiva. Ter raiva dele seria como ficar com raiva de um cego que pisasse no meu pé. Pastor é ameaçado por ativistas gays. Há 6 anos o pastor William Devlin vem dirigindo o Conselho de Política Familiar da Filadélfia em debates com os ativistas homossexuais sobre questões de políticas públicas e sociais. Ele opõe-se a leis de parceria doméstica, as quais concedem direitos legais especiais para homossexuais que vivem como casados, à homossexualização da educação pública e ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Há 3 anos ele trabalhou com uma coalizão multirracial para derrotar o projeto de lei de parceria doméstica do prefeito Ed Rendell. 3 meses depois dessa derrota, os grupos homossexuais iniciaram uma campanha de terror contra ele. Eles afixaram cartazes junto aos telefones públicos com os seguintes dizeres: ligue agora mesmo para este homem, William Devlin. Logo em seguida vinha o número do telefone de sua casa e de seu escritório. Os cartazes continham também muitas informações falsas e preconceituosas acerca do pastor Devlin. Em 16 de agosto de 1996, a 1h da madrugada, o telefone tocou. O Sr. Devlin está? Sim, é ele mesmo quem está falando. Estou ligando em nome dos homossexuais da Filadélfia, disse o indivíduo. Quero que você caia morto. O pastor Devlin prestou queixa na delegacia de polícia depois de receber outra ameaça anônima, dessa vez às 2h da madrugada, de 21 de agosto. Você e sua família merecem morrer. Contudo, o pastor Devlin não recuou. Pelo contrário, ele programou sua secretária eletrônica para transmitir uma mensagem aos ativistas homossexuais. Dizia-lhes que tivessem a coragem de deixar o nome e endereço, para que ele pudesse dar-lhes uma resposta. Numa entrevista a uma revista evangélica, ele disse: embora os homossexuais estejam envolvidos num estilo de vida destrutivo, eu creio que eles são seres humanos criados à imagem de Deus. Não tenho medo deles, e como prova de que me preocupo com eles, desejo convidá-los a almoçar comigo. Vários aceitaram o convite. Como resultado, alguns homossexuais da Filadélfia agora veem o pastor Devlin como um homem compassivo. Eles também sabem que ele acredita que ter compaixão não é a mesma coisa que ficar de boca fechada. O ato mais compassivo que posso praticar é dizer a verdade a eles, diz o pastor. Terrorismo homossexual. Nas mensagens que prega em sua igreja presbiteriana, em São Francisco, Califórnia, o pastor Chuck McIlhenny deixa claro que é contra o movimento homossexual. Esse posicionamento tem custado a ele e à sua família várias ameaças de morte. Algumas das intimidações foram tão graves que ele teve de mandar seus filhos de avião para a casa de parentes em Los Angeles. No entanto, tarde da noite de 31 de maio de 1983, alguém tentou mesmo concretizar as ameaças, jogando uma bomba incendiária na casa dele. Mas, graças a Deus, sua mulher despertou na mesma hora, e assim pôde acordar o marido e os filhos. Ninguém perdeu a vida, e a casa foi quase totalmente salva das chamas, pois os bombeiros chegaram com rapidez. Os casos apresentados neste suplemento foram traduzidos e adaptados do documento O Outro Lado da Tolerância.
vítimas do ativismo homossexual, preparado pelo Conselho de Pesquisa Familiar de Washington, D.C.